Olá, pais e mães! Queremos começar falando de algo que a gente sabe que é um desafio para todo mundo que tem filhos: a montanha-russa de emoções. As alegrias que tiram o fôlego, os perrengues que dão um nó na cabeça e tudo que ser pai e mãe traz. A gente corre, trabalha, cuida da casa e ainda quer dar o nosso melhor para esses pequenos seres que dependem tanto da gente. É por isso que criamos o Pais em Sintonia, um canal feito para quem quer apoio de verdade para lidar com essa jornada, para se sentir menos sozinho e mais preparado para cada fase dos seus filhos. Aqui, a gente compartilha informações, dicas práticas e um ombro amigo para você se sentir mais seguro e capaz. E hoje, vamos desvendar um superpoder que todo pai e mãe pode desenvolver e que faz uma diferença enorme na vida em família: a escuta ativa. Sabe quando seu filho ou filha vem correndo contar algo? Pode ser sobre o desenho animado, uma formiga que encontrou no jardim, ou uma briga com um amiguinho, e você está no meio de mil coisas. A louça na pia, o e-mail, o gente, o jantar que não se faz sozinho. A tentação de dizer "aham, tá bom", sem realmente prestar atenção, ou pedir para ele falar depois, é grande, a gente sabe, e super comum. Mas e se eu te disser que esse pequeno momento, que às vezes dura só alguns segundos, é uma oportunidade de ouro para construir algo gigantesco na relação de vocês? Ouvir de verdade, ou como a gente chama tecnicamente, ter escuta ativa, vai muito além de apenas escutar as palavras que a criança fala com a boca. É uma atitude, uma postura de tentar entender o que ela sente lá no fundo, o que a preocupa de verdade, o que a deixa feliz ou triste, mesmo que ela ainda não saiba expressar isso perfeitamente. É como se você estivesse abrindo uma porta para o mundo interior dela, para as emoções, os pensamentos e as fantasias que borbulham dentro dela. E acredite, esse mundo é fascinante, complexo e cheio de coisas importantes para o desenvolvimento pleno da sua criança. Muitas vezes, o que parece uma bobagem, uma miudeza para nós, adultos, é algo enorme e significativo para eles. Uma briga por um brinquedo, um desenho que não saiu como esperado, uma piada que um amiguinho fez e que a deixou triste. Tudo isso pode gerar grandes emoções e frustrações genuínas. Quando você para o que está fazendo, olha nos olhos do seu filho, se agacha se for preciso para ficar na altura dele e realmente presta atenção, com a mente e o coração abertos, você está enviando uma mensagem poderosa e inconfundível. Eu te vejo, eu me importo com você, eu me importo com o que você sente e com o que é importante para você. Essa mensagem, tão simples, é a base para construir uma relação de confiança, segurança e amor, que vai durar a vida toda, em todas as fases. Mas o que acontece quando as palavras simplesmente não vêm? Quando a criança não sabe ou não consegue dizer o que sente? É aí que a escuta ativa se aprofunda, indo além do que é dito. Aprofundando um pouco mais, a escuta ativa transcende completamente o mero ato de ouvir palavras. As crianças, especialmente as menores, ou aquelas que ainda estão desenvolvendo a fala e a capacidade de expressar emoções complexas, nem sempre conseguem verbalizar com clareza o que sentem ou o que querem. Elas se comunicam de muitas outras maneiras. Usam o corpo, os gestos, o olhar, o tom de voz, o silêncio. Pense, por exemplo, naquela clássica birra no supermercado. À primeira vista, pode parecer apenas teimosia, falta de educação ou um teste de limites. Mas se você se permitir ouvir o contexto e os sinais não verbais, talvez perceba que a criança está exausta depois de um dia longo, com fome por ter pulado o lanche, ou sobrecarregada pelos 1000 estímulos visuais e sonoros do ambiente. Ou aquele silêncio repentino e a carinha visivelmente triste e cabisbaixa depois da escola, sem querer contar o que aconteceu. Pode ser que algo a chateou profundamente e ela ainda não sabe como verbalizar a frustração ou a tristeza. Nesses momentos cruciais, sua atenção plena e sua capacidade de observar são o seu maior trunfo. Observe os gestos dela. Ela está encolhida? Agitada?
com os braços cruzados, roendo as unhas? O que as expressões faciais dela estão te dizendo? Há um bico? Um olhar distante? Lágrimas contidas? O que o corpo dela, sem palavras, está te comunicando? Esses sinais não verbais são, na verdade, um verdadeiro mapa para entender o que se passa lá dentro, no universo emocional da criança. E quando você consegue decifrar esses sinais, mesmo que ainda não haja palavras, você mostra que está presente, que se importa e que está tentando compreendê-la de verdade. Essa atitude acolhedora abre um caminho seguro para que ela se sinta à vontade e confiante para se expressar verbalmente quando conseguir, ou para que você possa ajudá-la a nomear o que ela está sentindo. E essa segurança que você constrói ao decifrar os sinais dela é a base para algo ainda maior. A confiança dela em você, não importa a idade. Agora, vamos pensar a longo prazo. Imagine a seguinte cena, que pode ser real para muitos de nós em breve. Seu filho ou filha pré-adolescente volta da escola visivelmente chateado com uma expressão fechada. Você, preocupado ou preocupada, pergunta o que aconteceu e ele responde com um tom seco e irritado, nada, ou não foi nada. Frustrante, não é? A gente quer ajudar, mas parece que há uma barreira. Mas pense por um instante. Ele já se sentiu realmente ouvido por você antes? Ele tem um histórico de ser compreendido e não julgado? Se a resposta for sim, se você tem praticado a escuta ativa desde cedo, as chances dele se abrir, mesmo que demore um pouco ou que não seja no exato momento em que você pergunta, são exponencialmente maiores. A escuta ativa não é apenas uma técnica de comunicação, é uma forma de construir um ambiente de segurança e acolhimento onde a criança sente que pode se expressar com total liberdade, sem medo de ser julgada, criticada, ridicularizada ou de ter seus sentimentos minimizados. Ela aprende, com cada experiência de escuta ativa, que você é um porto seguro, alguém em quem ela pode confiar cegamente, que vai ouvi-la de verdade, mesmo que o assunto pareça bobo para um adulto ou que a chateação dela seja gigantesca. Essa confiança inabalável é a chave mestra para que no futuro, quando os desafios da vida ficarem mais complexos e os problemas forem mais densos, questões com amizades, pressões na escola, as primeiras paixões, dilemas da adolescência, ela venha procurar você, e não apenas amigos ou estranhos na internet. É um investimento precioso, um legado a longo prazo na relação de vocês. Construir essa base sólida de confiança, desde os primeiros anos, é sem dúvida um dos maiores e mais valiosos presentes que você pode dar ao seu filho ou filha para a vida toda. E ao construir essa confiança, você não está só fortalecendo o laço familiar, mas também criando uma poderosa ferramenta de prevenção contra futuros perrengues. Sabe aquele ditado popular, melhor prevenido que remediar? Ele se encaixa perfeitamente, como uma luva, na prática da escuta ativa com seus filhos. Muitas vezes, problemas que parecem surgir do nada, de repente, poderiam ter sido facilmente percebidos e resolvidos ainda no início se houvesse uma escuta mais atenta e sensível por parte dos pais. Um pequeno atrito bobo com um amigo na escola, se não for notado e conversado, pode virar um grande problema de socialização, isolamento ou até mesmo bullying. Uma pequena dificuldade em uma matéria escolar específica, se não for identificada e trabalhada a tempo, pode se transformar em uma aversão completa aos estudos e um baixo desempenho escolar. Quando você pratica a escuta ativa de forma consistente, você afia seu radar para captar os pequenos sinais, as nuances, as preocupações incipientes que a criança pode estar tentando expressar de maneiras indiretas, através de comportamentos, mudanças de humor ou até mesmo silêncio. Isso te dá a chance e a vantagem de intervir de forma precoce, oferecer apoio adequado e juntos encontrarem soluções antes que as situações se agravem, se transformando em crises maiores e mais difíceis de lidar. É como ter um sistema de alerta precoce para os sentimentos e as dificuldades do seu filho, permitindo que você atue não só como um pai ou mãe, mas como um guia, um conselheiro e um apoio constante, evitando que pequenas pedras no caminho se transformem em grandes rochedos intransponíveis.
Essa capacidade de prevenção que vem da escuta alivia muito a carga emocional da família no futuro. Mas para que essa prevenção funcione, é crucial que, ao ouvir, a gente se liberte de algo que nos impede de realmente acolher: o julgamento. Um dos maiores e mais difíceis desafios para nós, pais, na hora de praticar a escuta ativa, é conseguir deixar nossos próprios julgamentos, preconceitos e experiências de vida de lado. É super normal e quase automático, quando seu filho te conta algo que o aflige ou o anima, que a primeira reação seja querer consertar o problema imediatamente, dar um conselho pronto e acabado, ou até mesmo diminuir a importância do que ele está sentindo, como se fosse algo insignificante. Frases como: "Ah, mas isso não é nada demais. Na minha época a gente resolvia isso assim. Você devia ter feito isso ou aquilo. Para de chorar por bobagem." Quem nunca pensou, ou pior, falou algo parecido, não é mesmo? O grande problema é que, ao reagir dessa forma, com o julgamento ou soluções rápidas demais, você fecha, sem perceber, a porta para a criança se abrir de verdade e completamente. Ela pode sentir que não é compreendida, que seus sentimentos e suas preocupações não são válidos, ou que você vai criticá-la por sentir o que sente. A escuta ativa, por outro lado, pede um esforço consciente para que você se segure um pouquinho. O objetivo inicial não é resolver o problema dela de imediato, nem mesmo dar o melhor conselho do mundo, mas sim, e primeiramente, validar o que ela sente. Você pode dizer algo como: "Entendi que você está triste com isso. Parece que essa situação te deixou com muita raiva. Deve ser chato pra caramba passar por uma coisa dessas, né?" Ao fazer isso, ao nomear o sentimento e acolher, você cria um espaço seguro, livre de julgamentos, onde ela pode expressar a verdade dela, a mais profunda, sem medo de repreensão ou de se sentir inadequada. E acredite, só depois de se sentir verdadeiramente ouvida, compreendida e acolhida em seus sentimentos, ela estará aberta e pronta para, talvez, pensar em soluções ou aceitar sua ajuda se for o caso. Esse é o momento certo para intervir com sabedoria. Mas como saber se você realmente entendeu o que ela disse? Existe uma técnica simples e poderosa que pode te ajudar muito. Quer uma dica de ouro? Uma ferramenta prática e poderosa para você aplicar a escuta ativa no dia a dia, mesmo na correria? Use a técnica do parafraseamento. Parece um nome complicado vindo de algum livro de psicologia, mas é bem simples e extremamente eficaz na prática. A ideia é a seguinte: depois que a criança falar algo com suas próprias palavras, você repete o que ela disse usando suas próprias palavras, com a intenção genuína de mostrar que você entendeu o ponto de vista dela e de confirmar se captou a mensagem corretamente. Por exemplo, se seu filho com os olhos marejados diz: "A professora me deu uma bronca porque eu não prestei atenção na aula e fiquei conversando", você pode responder com uma voz calma: "Então, se eu entendi direito, você está chateado porque a professora chamou sua atenção por você estar distraído e conversando na sala de aula?" Ou, se sua filha chega chorando e diz entre soluços: "Não quero ir para a escola, meus amigos não querem brincar comigo no recreio", você pode dizer com carinho: "Você não quer ir para a escola amanhã porque está sentindo que seus amigos não estão brincando com você no recreio, é isso?" Essa técnica tem um poder incrível, com múltiplos benefícios. Primeiro, e mais importante, a criança se sente imediatamente ouvida e validada em seus sentimentos e na sua experiência. Segundo, você tem a chance real de checar se realmente entendeu o que ela quis dizer, evitando mal-entendidos e conclusões precipitadas. E terceiro, e não menos importante, ajuda a própria criança a organizar os pensamentos e sentimentos dela, pois ouvir a própria fala ecoada por você a ajuda a processar o que está acontecendo internamente. É como se você estivesse segurando um espelho para ela, refletindo o que ela disse de forma clara e objetiva, permitindo que ela se veja e se entenda melhor. E para que essa técnica funcione e a escuta seja verdadeira, precisamos de um ingrediente essencial: o tempo. Não qualquer tempo, mas o tempo de qualidade, sem interrupções. No mundo hiperconectado em que vivemos hoje, a gente vive com o celular na mão, as notificações pipocando, a televisão ligada em segundo plano, o tablet, o computador, e-mails urgentes chegando a todo momento.
É um desafio e tanto conseguir dar atenção plena e focada a qualquer coisa. Imagina para a criança que está tagarelando sobre o dia na escola, a nova descoberta dela no parquinho ou uma aventura imaginária. Mas para a escuta ativa funcionar de verdade, para ser genuína e eficaz, você precisa estar presente, de corpo e alma. Isso significa, sim, um esforço consciente para desligar as distrações. Guarde o celular por alguns minutos em outro cômodo. Desligue a televisão, pause o podcast, feche a aba do e-mail, olhe nos olhos do seu filho. Agache-se se for preciso para ficar na altura dele, para que ele sinta que está falando com alguém que está verdadeiramente ali para ele. É um pequeno gesto que não leva muito tempo, mas que fala volumes para a criança. Ele mostra que naquele exato momento, naquele pequeno intervalo de tempo, nada é mais importante do que o que ele tem a dizer, nada é mais prioritário do que a conexão de vocês. Não precisa ser por horas a fio, basta alguns minutos de atenção genuína, sem interrupções. Esses momentos de conexão profunda e ininterrupta são como tijolos que constroem a fundação da relação de vocês, fortalecendo o vínculo afetivo e mostrando para a criança de forma prática e sentida o quanto ela é valorizada e importante na sua vida. É um investimento de tempo pequeno, mas que rende muitos e muitos frutos para o futuro emocional do seu filho. E mesmo com o tempo e a atenção, lembre-se que cada criança tem seu próprio compasso. Respeitar esse ritmo é fundamental. É fundamental entender que nem toda criança se expressa da mesma forma ou no mesmo tempo. Assim como os adultos, elas têm personalidades e ritmos distintos. Algumas são naturalmente mais falantes e extrovertidas, outras são mais reservadas e introspectivas. Algumas precisam de um tempo considerável para processar o que sentem e o que aconteceu antes de conseguir colocar para fora em palavras. Por isso, a escuta ativa pede, além de tudo, uma boa dose de paciência de Jó. Não apresse seu filho, não tente completar as frases dele, mesmo que você já saiba o que ele vai dizer ou que esteja com pressa. Dê espaço para ele pensar, para ele organizar as ideias, para ele encontrar as palavras certas que expressem o que ele quer dizer. Às vezes, o silêncio é tão importante quanto as palavras. É um silêncio que convida à reflexão e à abertura. Nesses momentos de espera, sua presença calma, acolhedora e sem pressão é o que mais importa. Permita que ele construa o pensamento dele no tempo dele, mesmo que demore mais do que você esperava. Um exemplo prático. Seu filho chega da escola cabisbaixo e você pergunta: "O que foi?" Se ele não responder de cara, evite bombardear com uma enxurrada de mais perguntas como: "Foi a professora? Foi o coleguinha? Você brigou com alguém?" Você pode, com tranquilidade, dizer: "Eu tô aqui se você quiser conversar. Não precisa ser agora, mas quando você estiver pronto e sentir vontade, me diga. Eu vou te ouvir." Essa atitude, que demonstra respeito genuíno pelo tempo e pelo processo emocional dele, fortalece imensamente a confiança de que você estará lá, sem cobranças ou pressões, quando ele realmente precisar se abrir. E ao praticar toda essa paciência e escuta, você não está só ajudando seu filho no momento, você está, na verdade, ensinando a ele uma lição valiosa para a vida, pelo seu próprio exemplo. Aqui está um ponto crucial. A escuta ativa não é apenas algo que você faz com seu filho, é, acima de tudo, algo que você modela para ele no seu dia a dia. As crianças são como esponjas, elas aprendem muito mais e de forma mais profunda pelo que veem e vivenciam do que pelo que apenas ouvem em sermões ou conselhos. Se você, como pai ou mãe, pratica a escuta ativa ao conversar com seu parceiro ou parceira, com outros adultos da família, com os amigos ou até mesmo com a própria criança em momentos cotidianos, você está ensinando a ela, na prática, o valor imenso de ouvir de verdade, de se importar com o que o outro tem a dizer e de ser um bom comunicador. Ela vai perceber, pelo seu exemplo, como é bom ser ouvido com atenção e, aos poucos, vai começar a internalizar essa habilidade e a praticar a escuta com os outros também. Imagine seu filho, depois de observar você, ouvindo atentamente um amigo que está desabafando, perguntando a ele o que você sente quando o amigo estiver triste, ou tentando entender o lado do irmão em uma briga por um brinquedo. Essa é a beleza de ser um exemplo vivo. Você não está só melhorando a comunicação na sua família, você está, de fato, formando um ser humano mais empático, mais compreensivo, com melhores habilidades de relacionamento interpessoal e com uma inteligência emocional mais desenvolvida. A escuta ativa
é, em sua essência, uma habilidade fundamental para a vida. E o melhor e mais poderoso lugar para aprender e praticar é no aconchego e no exemplo do lar.